Olá, pessoal, boa noite. Aqui nós estamos para a nossa live interativa. Aquela live em que vocês vêm ao vivo me trazer as suas perguntas e eu respondo aqui para vocês. Vamos ver quem está chegando já. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Essa live é interessante porque vocês trazem as perguntas de vocês e eu respondo, de preferência que vocês falem aqui ao vivo junto comigo. Porque, gente, eu gosto de ver o rostinho de vocês e aí eu também vejo o que vocês querem dizer atrás daquilo que não é dito, né? Então, quando a gente atende um cliente e o cliente vem trazendo uma questão, muitas vezes o que o cliente diz não é exatamente aquilo que é o problema que está atrás, né, da questão do cliente. Então, por exemplo, eu vou fazer um aquecimento aqui antes de vocês trazerem suas perguntas, mas não esperem para chegar no final, porque aí acaba o tempo, né? Aí o pessoal fica todo mundo no final querendo perguntar, não dá mais, né? Então, às vezes, né, vou dar um exemplo que aconteceu uns dias atrás, que uma pessoa me perguntou sobre constelação, que eu faço online, né, quando dá. E essa pessoa disse, mas você vai me fazer algumas perguntas antes, você vai me fazer uma entrevista para você saber do que se trata? E eu falei, não é necessário. Porque muitas vezes a pessoa vai falar sobre o problema, o assunto dela, que é aquilo que ela sabe, ou aquilo que ela acha, né? O meu problema está ligado com meus pais, ou a falta de um dos pais, ou algo que eu vivi na infância, uma dor, um trauma. E quando a gente vai fazer a constelação, não é nada disso. É alguma coisa bem diferente, porque a constelação mostra o que não é sabido. Então, não tem como o cliente saber. Não tem como eu saber o que está atrás do meu problema, que é o que a constelação vai mostrar. Por isso não adianta eu contar toda uma história que eu acho que é o meu problema, porque em geral não é. Bem, e aí, dizendo isso para vocês, por que eu gosto que vocês venham aqui trazer as suas questões, sua pergunta ao vivo? Porque às vezes a gente observa a pergunta e, poxa, gente, não é exatamente isso. É alguma outra coisa que está pegando aí para que surja essa dúvida, esse incômodo, essa necessidade, né? E também porque o assunto de vocês sempre vai trazer benefícios para muitas pessoas. Os assuntos não são só nossos. Sempre muita gente se beneficia. Agora, por exemplo, estamos nos aprontando, né? Nos organizando para... vamos lá. Aqui alguém já faz uma pergunta. Vamos ver. Se sentir injustiçada no trabalho pode estar relacionado a uma injustiça cometida com meu avô, falecido antes de eu nascer. Nossa, isso a gente não tem como saber. Mas se você puder entrar aqui ao vivo comigo e fazer a tua pergunta, talvez eu possa sentir o que está atrás dessa tua questão. Às vezes vai para um lugar bem diferente, mas fica à vontade. Só sinaliza aqui para mim dizendo sim, quero entrar, ou sim, me chame, pode me chamar. E aí eu já chamo você aqui para conversar junto comigo, porque é uma pergunta bem interessante, sim. Vamos ver juntas. Então, quando a gente faz um grupo de constelação, por exemplo, a gente estava agora, recentemente, na semana passada, né, no presídio de Joinville, fazendo uma oficina com as mulheres internas, e é tão interessante porque alguns alunos que estavam... vou te chamar então, Luz Jussi, vamos lá, vou te chamar, depois eu continuo a conversa aqui com vocês. Vamos ver se eu te encontro aqui e eu já te chamo. Onde está, Jussi?
vamos ver, você já vem aqui junto, né? Então, oi, oi, tem alguém dizendo oi, prof, eu acho que é Taine, mas vamos lá. Vamos ver onde você está. Ah, chegou! Muito bem. Olá, Boa noite, como vai? boa noite, tudo bem? E você, Marilise? Sim, é Jussi o seu nome? Isso, Jussi Borges. Na realidade é Jusileia. Ah, sim. E é um lindo nome, Jusileia. Uhum, que bom. Descobri que o Leia tem a ver, ele é derivado de alegria. Ah, que lindo! Melhor ainda. Sim. Muito bem. Então, me traz a tua pergunta de novo, por favor. Tá. A minha pergunta foi assim: se o fato de se sentir injustiçada no trabalho pode estar relacionado a uma injustiça cometida a um avô falecido antes de eu ter nascido, que no caso é meu avô paterno. Então, vamos lá. É uma situação vivida por você. Isso. Tá. Então, eu não vou entrar muito em detalhes pessoais, porque essa live fica gravada, né? Então, mas você só me responde algumas perguntas. Com relação ao teu trabalho, o teu chefe ou tua chefe, homem ou mulher? Na realidade é institucional, então majoritariamente são homens. Você tem alguém acima de você a quem você se reporta? Uma pessoa? Sim, tanto que assim, eu sigo paralelamente uma carreira assim por conta própria na área de desenvolvimento humano, que eu estudo muito desde 2017, apesar de ter formação em administração empresarial, duas pós-graduações. Mas assim, eu sou servidora pública estadual, já vai completar 11 anos, mas assim, eu quero ter uma possibilidade de se um dia eu sentir que aquele ambiente ele não é totalmente acolhedor da forma como eu consiga me sentir bem, porque para mim o trabalho ele é fonte de vida, que eu possa decidir espontaneamente, eu consigo fazer algo diferente disso, onde eu seja feliz e eu também leve o bem a outras pessoas. Muito bem, ótimo. Vou te fazer mais uma perguntinha, Jussi. Você acha que ali no trabalho que você faz, as pessoas pensam, supõem que você poderia fazer mais? Não, na realidade, atualmente eu percebo que já foram esclarecidos bastante fatos, porque eu até vi um trabalho seu no serviço público e você vai entender por que que eu estou tratando disso. Eu vi uma prática que você fez, eu acho que é aí no litoral. E desculpa, eu divaguei um pouco na minha fala. Mas assim, porque eu não quero abrir muito também, como você disse, ficar Sim. gravada. Mas assim, não é que eu deva fazer mais, porque eu sempre fui a pessoa que eu estava em desequilíbrio entre o dar e o receber. Aonde eu me coloco para fazer alguma coisa, eu me empenho, eu me dedico, eu quero ver resultado. E houve uma má interpretação, questões de legalidade no serviço público, o servidor ele pode ser penalizado duplamente por algo que a lei não diz e entra naquela questão do que é moral e do que é ilegal, entende? E assim, eu superei, eu acho, o sentimento, mas por muito tempo isso me incomodou. E daí, avaliando, né, que teve uma situação com o meu avô, que ele faleceu 10 anos antes de eu nascer ainda. Eu penso, será que essa minha busca pelo que é justo, pelo que é correto, pode estar relacionado a isso? Pode estar relacionado, sim, Jussi, mas de uma forma eu não vejo como algo diretamente, e sim Certo. como algo que influencie as suas escolhas para trabalhar
em lugares em que você tenha que se esforçar muito. Certo. E isso pode estar ligado mais ainda aos pais do que ao avô. Certo. Entendo. E talvez eu não me esforçar menos do que eles se esforçaram para nos educar, com 5 filhos, meu pai é operário, eu estaria, de certa forma, saindo do padrão familiar. Olha que interessante, por que eu peço para olhar para o rostinho de vocês? É bem isso, Jussi. Então, conforme você vai compreendendo, você vai percebendo, se trata, pode ter sentido com a história do seu avô, sim, mas não é só lá. Não é algo, uma lealdade direta ao seu avô. Muito provavelmente se trata de uma questão de consciência, né? Da boa consciência, de eu ficar ali nesse lugar que eu aprendi que é o lugar certo de fazer esse tipo de coisas. Isso pode ter vindo já do seu avô para os seus pais. Mas eu observo que você repete isso, essa procura por lugares, e eu observo, você disse isso no começo, você tem junto com esse trabalho mais uma outra ideia, uma possibilidade de um outro lugar em que você seja melhor vista, mais reconhecida, ou um ambiente melhor. Então você faz um tipo de trabalho que é desgastante, que é difícil, numa boa consciência. Sim, consciente de que por algum motivo também deve fazer parte do... Eu acredito muito até hoje eu estive refletindo sobre isso. Eu faço palestras também voluntárias, que nem sempre a gente vai viver do propósito, que eu entendo que o meu propósito, a minha missão é ajudar as pessoas a valorizar a vida. Só que nessa carreira pública eu estou no meio da jornada, então eu não vejo sentido de daqui a pouco dizer, não, eu vou largar tudo e eu vou só vender coco na praia e viver de palestras. Não, eu vejo, tem um traçado na vida e eu procuro, enquanto né, não chega esse período que falta, estar bem, porque eu valorizo muito a qualidade de vida e de relacionamento nos trabalhos. Trabalhei por muitos anos no comércio também. Eu preciso estar de bem com as pessoas e sentir que elas estão também se sentindo bem, assim, uma condição agradável, que o ambiente de trabalho ele seja não só a troca do nosso tempo pelo dinheiro, mas sim um local de realização, independente de onde nós estejamos. Sim. Mesmo que isso seja difícil. Mesmo que isso seja difícil. Veja, voltamos ao começo. É bem isso. E aí, Jussi, você vai para a área de palestras, né? Para falar justamente sobre isso. Talvez o que as pessoas que vão te escutar desejam ouvir é justamente como eu posso viver o meu propósito de vida na má consciência. Agora você se assustou, né? Pois é, eu iria te perguntar, não sei se eu tenho essa liberdade. Eu nunca parei para pensar o que é má consciência, porque eu penso sempre que só existe a consciência. Você não é estudante de constelações familiares, família Stella? Não, na realidade eu estudei um curso que era autoconstelação na água. Esquece isso. Esquece isso, Josi. Não dá para fazer autoconstelação. Isso não existe. Certo.
Não existe, porque o que a constelação mostra o que está oculto, o que você não sabe. Então, não tem como você se constelar. Isso não existe. Tem como você fazer alguns exercícios pessoais para tomadas de decisão, mas constelação não tem como fazer. Bem, se você aprender um pouquinho sobre constelação, o básico das constelações são as ordens do amor, de Bert Hellinger, as ordens da ajuda e as consciências, que alguns cientistas consideram ser a maior descoberta de Hellinger para a humanidade. Então, é uma pena que você não estudou sobre isso. Como aqui a gente não vou poder dar uma aula, mais tarde você manda para mim um recadinho e eu posso passar para você alguns materiais, uma forma de a gente poder olhar isso com mais profundidade. E a má consciência é justamente o que nos liberta para algo novo, criativo e diferente. Então, por isso te falei, você está ainda na boa consciência da lealdade familiar. E isso não vai te levar a viver o seu propósito. E você sabe disso. Por isso você veio fazer uma pergunta. Certo. E por acaso eu comecei a lhe seguir porque eu vi a postagem sobre o trabalho seu nessa área, que eu acredito que foi um trabalho voluntário também. Que interessante. Que bom, Josi. Então, muito obrigada. E a gente vai se falando aí. Sim. Obrigada. Beijo. Obrigada Beijo. por esclarecer. Imagina, você tem que clicar aqui num xizinho à tua direita. Sim, depois eu entro de novo na live como audiência. Pode. Se você só sair aqui nesse xizinho, você continua na live, eu acredito. Isso, muito bem. Então, gente, vejam que interessante, né? A Josi traz uma pergunta para nós, que é uma questão para muitas pessoas. Será que eu estou vivendo o meu propósito? Será que eu estou aonde é o meu lugar? Será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer? Mas a pessoa sente que está conectada com alguma lealdade familiar. E, às vezes, a gente acha que é uma conexão com uma pessoa do sistema. E aí tem um perigo, né? Por exemplo, acontece às vezes que se coloca a culpa, né, entre aspas, naquela pessoa que já morreu, que é um antepassado e que eu estou, de alguma forma, conectada, ligada, emaranhado, né? Quando, na verdade, não tem nada a ver com aquela pessoa. E sim com todo um sistema familiar em que eu me coloco ainda como... eu vou colocar um termo aqui, né, que eu acho que vocês vão entender, né, que me vem a palavra. Ainda como infantil, né? Porque a pessoa que se coloca ainda como infantil, ela precisa ainda de algo desse sistema. E só quando nós nos tornamos adultos, nós vamos para essa má consciência, que é algo bem difícil, mas que é a única forma que nós temos de viver algo novo e ir para a criatividade, para o desenvolvimento. Nós só nos desenvolvemos nessa má consciência. Bert Hellinger descobriu 3 níveis de consciência: a consciência pessoal, a consciência de grupo e a consciência espiritual. E o que significam cada uma dessas consciências é muito interessante. Então, se você já estudou constelação familiar, você já viu sobre isso. Se você ainda não viu, depois você manda um recadinho para mim que eu te passo algumas coisas, porque vale a pena saber onde nós estamos pisando. Onde foi que eu fiz um exercício? Foi agora mesmo, ali no treinamento para os agentes, para os policiais penais. E aqui eu vi que o José que já completou, espiritual, consciência espiritual.
Então, nesse treinamento para os policiais penais, a gente vai olhar a fundo, né, como funciona a constelação, o que podemos fazer. E ali estava o caso de uma pessoa que precisava ir para esse lugar de adulto, porque só ali essa pessoa pode se relacionar. Encontrar alguém, formar uma família, né? Às vezes a pessoa até arrisca formar uma família e muitas vezes não dá certo porque ela ainda está conectada lá na boa consciência do seu sistema. Mas isso é uma conversa longa, né? Não é o objetivo aqui da live. Então, gente, venham trazer suas perguntas. Coloque aqui suas perguntas ou manda aqui um recadinho, me chame, quero perguntar, pode me chamar e eu chamo você que eu vivo para você fazer a sua pergunta. E vejam como sempre é interessante para muitas pessoas, né? Nós temos agora, enquanto vocês não fazem pergunta, deixa eu contar para vocês que a gente está começando, vai começar agora em setembro, uma formação em dinâmicas. E para quem é constelador, ou para quem está estudando constelações e tem ainda um pouco de receio de fazer constelação, porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é algo que qualquer um pode fazer a qualquer momento, né? Então, muitas pessoas dizem para mim, poxa, eu estudei, me preparei, eu fiz uma formação, mas eu ainda não me sinto pronto para constelar. Como é que eu posso fazer? Usa dinâmicas. Eu uso as dinâmicas nas aulas de constelação que eu dou, nas palestras, nos eventos. Eu uso as dinâmicas que mostram tudo o que acontece atrás daquela questão que a pessoa traz, de uma forma bem sutil. Então, vamos lá. Tragam suas perguntas e quem quiser saber mais sobre a formação, vai também ali, me manda recadinho no direct, vai ali nessa bio, né? Que ali tem as informações, tem o site, lá no site tem as informações. Então, aproveitem, façam suas perguntas. José, você não tem nenhuma pergunta para fazer hoje? Patrícia, aproveite e traga a sua pergunta aqui. Ah, Cláudia, você está inscrita na formação de dinâmicas com base na constelação familiar. Você vai aproveitar muito, Cláudia, muito bom. Vai ser muito bom. Eu estou preparando assim com muito cuidado e eu estou gostando muito do que eu estou fazendo. E eu gostaria que alguém tivesse feito um curso assim antes para eu participar. Agora eu mesmo estou fazendo. Está muito interessante. Vão ser aulas com muita profundidade, gente. Michele, seja bem-vinda. Tragam as suas perguntas aqui para que eu possa responder ao vivo para vocês. E assim também muitas pessoas vão ter as suas respostas. E essa formação de dinâmicas, ela vai ter 6 módulos online, com 3 horas de duração, com exercício antes, depois, e práticas e desenvolvimento de dinâmicas, né? E também 2 módulos em Balneário Camboriú, presenciais ao vivo, de 12 horas, né? De final de semana. Então, a gente está com uma turma bem legal, tem gente que vem para Balneário, né? Mesmo de longe, e quem não puder vir pode assistir online, a gente vai ter uma transmissão bem interessante. Ah, mudança de personagem no meio da constelação. Olha que pergunta legal, José. Quer trazer aqui para mim, você pode falar ao vivo? Me avisa se eu posso te chamar, porque isso é bem interessante para quem trabalha com constelação. Você considera seguro a constelação com bonecos ou precisa de representantes? Muito bem. Se eu puder te chamar também, sinaliza aqui e eu chamo você. Chamo quem falar primeiro aqui que eu posso chamar. E aí você pode fazer pergunta ao vivo. As 2 perguntas são interessantes. A do José e a dessa pessoa aqui. Se eu puder te chamar ao vivo, me avisa e eu chamo vocês aqui e a gente já conversa junto. Oi, Lenice, seja bem-vinda. Você está trabalhando, José? Ok. Vamos lá, eu vou tentar te chamar, se você puder conversar comigo, e depois a outra pessoa também. Ah, não
não tenho como, José. Eu acho que você deve estar no computador. Então não dá, não aparece aqui que eu possa te chamar. Então, qual exercício indicaria para quem está em dúvida em qual carreira seguir? Olha que ótima, Aline! Me chama aqui, me diga que eu posso te chamar para eu entrar com você. Vamos ver, José. Não, José, não dá, eu não consigo te convidar, não aparece aqui você habilitado para eu te convidar. Então, alguma coisa está aí trancada que eu não tenho como te chamar. Então, as outras pessoas aqui, a Aline sinaliza se eu posso te chamar e a outra pessoa a curar por dentro. Ela disse que eu posso chamar. Então, vou chamar essa pessoa primeiro e depois a Aline. E se eu puder chamar o José também. Vamos ver onde você está aqui. Essa eu posso convidar. Já te convidei, vamos ver se você entra aqui. E José tem que verificar o que acontece. Vamos lá. Tem que virar para você. Isso! Desculpa, muito bem. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Como é o seu nome? É Cláudia. Cláudia. Eu sou consteladora. Que sou bom! Consteladora e terapeuta floral. Que bom. E eu fiquei nessa dúvida, assim, assistindo as suas lives e tal. Porque tem muitas vertentes hoje, a gente está realmente muito perdido, como essas autoconstelações que, meu Deus, são enlouquecedoras, essas histórias de autoconstelação, né? E estão enganando muitas pessoas, está ficando bem complicada a situação mesmo. Para quem é constelador, a gente fica, nossa, com o coração assim, né, na mão. E aí, eu queria ter certeza se, quando a gente constela com bonecos, a gente já consegue ter uma solução para o cliente, ou se de fato precisa de representantes falando para ter o sentimento de quem está ali compartilhando, quem está conversando e representando. Porque são vertentes diferentes, né? Mas se as duas chegam ao destino final, que é ajudar o cliente, ok. Mas se não, fica complicado, né? Muito boa a tua pergunta, Cláudia. Muito boa. Veja, bem antigamente, quando o Hellinger começou com as constelações, aquelas constelações originais que a gente chama, né? Então, ali ele perguntava aos representantes como se sentiam. Então, havia uma conversa, uma verbalização, né? Ele ia de um em um perguntando como se sentia e aquela pessoa falava sobre isso. Mais tarde, vieram as novas constelações e hoje a gente usa o termo Familienstellen para identificar que é o trabalho que o Hellinger criou, né? Hoje já não se precisa mais disso. Se você vê Sophie Hellinger fazendo uma constelação, ou, por exemplo, nós, os professores da Hellinger Schule, a gente já coloca representantes que muitas vezes nem são denominados. Simplesmente a gente pede para entrar uma pessoa representando algo que depois a gente vai revelar do que se trata e a pessoa não sabe, ninguém sabe, e não se pergunta nada, porque o campo vai mostrando tudo. Hellinger percebeu isso, que esse campo tem uma força maior, independente do que a pessoa vai dizer ou vai contar que está sentindo, o campo mostra. E incrível, Cláudia, se você está assistindo, eu acredito que você já assistiu, você sente e você percebe o que aquela pessoa está sentindo, independente de ele dizer. Então, às vezes, tem casos assim que a pessoa, por exemplo, vou desenvolver a constelação ali, né, com os alunos na aula, e alguém levanta a mão para falar, e eu digo, não precisa você falar, todos nós estamos vendo o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está sentindo. É visível, não é necessário dizer. Ok. Então, você perguntou sobre os bonecos. Cláudia, qualquer coisa funciona se o constelador souber ver o campo, souber ler e perceber esse campo. Por exemplo, eu uso bonequinhos de madeira, que o Valfredo, que meu marido fez para mim, toquinhos de madeira, não tenho aqui perto, senão eu já mostrava. Pedrinhas, você pode usar qualquer coisa, não precisa ser bonequinhos de Playmobil.
você pode usar folhinhas, qualquer coisa. O que tiver na frente eu uso, pedrinha, boneca, se precisar representar com outra coisa eu coloco. Exato. E aí você percebe o que aquilo está mostrando. Então, quando eu faço constelação online, eu gosto muito de usar as imagens internas. E faço constelação só com as imagens internas. Eu aprendi isso com Bert Hellinger, né? Vi ele fazendo nos cursos lá na Alemanha. E para mim é confortável, eu uso apenas as imagens internas. Mas às vezes, o cliente diz alguma coisa e eu quero olhar um pouquinho para isso antes de levar o cliente para uma imagem. Então, eu coloco ele no tabuleiro, 3, 4 pedrinhas. E eu sinto para onde essa pedrinha está olhando, por que essa pedrinha está querendo se afastar. E aí eu faço uma pergunta para o cliente, né? Por exemplo, seus pais são separados? O cliente diz, sim, são. Ou, por exemplo, você é a pessoa é mais velha? Sim, eu sou. Ou, por exemplo, tem alguma coisa acontecendo com seu irmão? Sim, meu irmão está doente. Ou qualquer coisa ali, a pessoa confirma aquilo que as pedrinhas ou os toquinhos de madeira estão mostrando. Sim. E daí eu levo a pessoa para uma imagem interna e às vezes a pessoa pergunta, mas, prof, como que você viu isso ali no começo? Eu vi, o campo mostrou. Então, se a pessoa está, como vou dizer, vou usar a palavra habilitada, não sei se é isso, ou capacitada, ou pronta para ver o que o campo mostra, qualquer objeto vai trazer uma resposta. Porque não são as pessoas, né, Cláudia, que vão trazer uma resposta. É o campo. E esse campo se mostra de qualquer forma, com qualquer objeto, ou, né, de qualquer jeito. Então, não se preocupe, você já está utilizando esses recursos. O cliente vai ver da mesma forma, como se ele visse com pessoas representando que não precisam dizer nada. Certo. Nossa, muito esclarecedor, muitíssimo obrigada. Agora eu estou muito mais confiante no meu trabalho. Muito obrigada, gratidão. Sim, obrigada a você, Cláudia. Isso que você disse agora é muito importante. Muitas vezes, o constelador, o ajudante, tem dúvidas. Sim. Claro, é normal, né? Ainda mais no começo, isso acontecer, é normal. Porque a pessoa fica com medo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso que eu estou vendo é assim mesmo? Porque às vezes até assusta, né? Sim. Eu lembro claro que a gente fala, nossa. Exato, eu lembro de uma das primeiras constelações que fiz há muitos anos atrás, em que a pessoa veio até mim e eu usava bonequinhos, figuras, né? E esses toquinhos, né, de madeira. Então eu coloquei ali 2 toquinhos de madeira, não lembro se foram 2 ou 3, e de repente eu virei para ela e falei assim, você fez um aborto? E ela quase caiu da cadeira. E ela me disse, nunca eu contei isso para ninguém. Então ela teve vontade de sair e ir embora, porque ela falou, como você viu isso com essa coisa? Eu nunca disse isso para ninguém. Então, a partir dali, Cláudia, eu comecei a confiar que aquilo que a gente vê, a gente precisa dizer para o cliente e confiar. Porque o cliente precisa daquela resposta. E é justamente o que eu estava antes comentando com a outra pessoa que fez a pergunta, aquilo que que o cliente vem trazendo uma constelação, ele não sabe, está oculto. Então, no caso dessa pessoa, por exemplo, ela tinha um problema, que eu não me lembro qual era, que estava ligado àquele segredo. Mas como ela podia saber isso?
Jamais numa constelação para ela mesma. Nunca. É impossível Porque aquilo mesmo. estava secretamente guardado. Uhum. E era o pano de fundo de uma questão importante. Então, é isso que a constelação nos revela. Aquilo que é difícil, doloroso, secreto, mas importante para ser visto. É verdade. Obrigada. Produção linda, muito obrigada. Muito obrigada Obrigada mesmo. também. Agora você tem que apertar aí, tem um xizinho à tua direita. Ok. E aí, gente, eu não sei quem vai me chamar agora. Eu acho que a Aline tinha feito uma pergunta e o José. Eu vou tentar ver se o José está disponível. Ah, agora o José está. Então eu vou te chamar, José. Agora você apareceu aqui como disponível. E depois temos a Aline ainda. Vamos ver se o José consegue entrar, né? Porque ele está no trabalho. Depois a Aline me disse se eu posso te chamar. Oi, oi. Oi, José, pois não. Tô tentando ver como é que eu viro a minha câmera, senão Aí, tô vendo meu computador. isso. Tudo bem? Como é que está você? Bem, e você, José? Tudo Tudo em ordem? tranquilo? Então, Que tá bom. joia. Qual A é a tua... questão é a seguinte, sobre aquela questão da mudança de personagens, e isso aconteceu, a primeira vez que eu percebi, assim, totalmente, foi com a Sophie, no ano passado. Eu não tinha me dado conta, aquilo já tinha acontecido outras vezes, mas eu não tinha caído na consciência. Até que numa constelação com ela em aula, não, mas parei, as coisas mudaram aqui, Sofia. E ela disse, não, ok. E aí falamos, não deu para falar com ela, na verdade, sobre o assunto. E aí eu comecei a observar isso mais vezes em grupos. Casualmente, sábado agora aconteceu de novo. Estava no grupo de atendimento. E aí coloquei uma personagem, depois mais um tempo coloquei outra, e essa outra se transformou no meio do negócio. Então, quer dizer, a gente coloca um personagem num determinado papel, uma pessoa num determinado papel, representando alguém ou alguma coisa, e no meio disso, do nada, a pessoa muda. Comente comigo um pouco sobre isso. De uma certa forma, eu que já represento há muito tempo, para mim, como representante, está tranquilo isso. Muito tranquilo. Mas como constelador, de uma certa forma, ainda mais eu que estou oficializando o meu trabalho agora, isso às vezes me dá uma certa... Putz, será que eu não percebi? Será que... O que aconteceu que de repente mudou assim? Escolhi errado? Pensei? Pô, mas se eu não tenho intenção, como é que fica? Comente, por favor. Sim, claro. Então, como representante, é fácil, porque o representante nem sabe o que aconteceu. Nem se dá conta, né? Então, aquele representante ali está, por exemplo, numa postura de raiva, né? E vamos imaginar, o constelador colocou a raiva, ou o medo, ou, enfim, né? E então, esse representante está ali conectado com isso. Só que, de repente, a fisionomia dele muda, o jeito dele muda, e o constelador percebe, é a mãe ou é o pai? Então, ali está dali vem essa raiva, ali estava primeiramente essa raiva, ali o cliente estava conectado com a raiva, né? Então, mas isso é uma habilidade do constelador. Então, para o representante está tudo bem, ele nem sabe o que aconteceu. Ele continua ali, né? Eu lembro que uma constelação que a Sophie me chamou lá na Alemanha para eu participar em 2019, eu não lembro quantas vezes acredito que mudou o que eu estava sentindo ali. E provavelmente mudou de pessoa, mas eu não vou nem lembrar quantas vezes, né? Isso foi acontecendo, nem me lembro da constelação. Mas como constelador é a tua habilidade de perceber isso. E assim, não tenha receio, porque você vai ver. Se você não viu, não percebeu, é porque não mudou. Você vai ver, José. Isso fica claro. Algo ali mudou, não é mais aquilo, é uma pessoa, é uma outra coisa.
Ou às vezes é o contrário, você traz um personagem, a mãe, o pai, o irmão, e de repente esse personagem se torna uma situação, né? A guerra, ou um aborto, ou uma dor, ele se torna uma situação, porque ele representa isso para o cliente. Então, não se preocupe, você vai notar, você vai perceber. Aí, às vezes, José, você percebeu e vai perceber, isso não passa desapercebido no constelador. Às vezes, você vai contar isso para o cliente, às vezes não. Dependendo da situação, se você achar que ali não dá para dizer isso ainda para ele. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo qualquer. Você colocou a raiva, essa raiva se transformou no pai. Você viu isso. Então, mas você não pode dizer para o cliente, agora diga para o seu pai, etc, etc. Mas você pode dizer a ele, agora diga para isso, né? Que ele acha que é a raiva, né? Estou completamente conectado com você. Sempre senti falta de você. Sempre te desejei. Ou sempre olhei para você. Ele vai dizer isso sem saber para quem ele está dizendo. Até que aquilo... Exato! Até que aquilo vai se revelando. Porque a partir desse movimento, outros movimentos vão acontecendo ali. Isso aí. É um aprendizado assim de prática. Não tem que estar muito atento mesmo. E para todos nós aqui fica, né? A não intenção de fazer alguma coisa é extremamente fundamental. Porque é daí que as coisas acontecem. Porque se você quiser... Não, mas peraí, eu te nomeei tal coisa, aí ferrou tudo. Aí já bagunçou. Fecha, acaba, porque é isso aí. Gratidão. Exatamente. E aí, José, eu lembro de mais um detalhe, né, que o Hellinger sempre nos dizia. Onde é o nosso lugar? O último. Né? Então é isso como você falou, sem nenhuma intenção, sem querer nada, que eu posso desejar aqui, tão pequeno como eu sou. Bem isso, bem isso. Gratidão. Obrigada, José. Tudo de bom. Sucesso aí no seu trabalho. Vou fechar aqui. Muito bem, então vamos ver. Agora nós temos aqui a Aline, que tinha feito uma pergunta. Como estamos com horário, Valfredo? Você me avisa? Aline, você pode... Posso te chamar, Aline? Me sinaliza aqui se eu posso chamar você para você fazer a sua pergunta, por favor. A Aline, acho que perguntou de um exercício, achei bem interessante, e aí estava respondendo a outras pessoas. Se você puder participar aqui junto, sim? Então eu vou te chamar, Aline, que bom. Vamos lá, onde está a Aline? Aqui, já te convidei, Aline, vamos ver a tua pergunta. Vamos escutar a pergunta da Aline. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Então, o que eu perguntei é se tem algum exercício sistêmico que possa orientar ou ajudar na questão de qual carreira seguir. Claro! Claro, Aline, muito bom. Posso passar isso aqui para vocês. E já vou aproveitar para contar para quem, por acaso, não estava antes, né? Que eu estou com um curso, uma formação em dinâmicas, tá? E isso que eu vou passar agora para a Aline é um exercício que ela pode fazer sozinha, que cada um pode fazer sozinho, mas que pode ser uma dinâmica que você pode aplicar num consultório, no escritório, numa palestra, num grupo, num evento. E na nossa formação, eu vou ensinar a fazer essas dinâmicas em vários ambientes e a se capacitar para trabalhar com equipes. Porque é muito legal a gente ter uma equipe
que pode praticar dinâmicas, né? Sim. Então, vamos lá, Aline. É muito fácil a gente trabalhar com as dinâmicas de decisão sozinho. Depois, se eu puder, ainda vou falar um pouquinho de como pode fazer isso para outra pessoa, tá? Que talvez interesse aqui. Mas vamos lá na tua resposta. Se você tem um caminho, então, isso já é importante. O teu coração já está determinado que algo vai acontecer. Então, esse é um primeiro passo para você poder fazer um exercício. Você já sabe que vai para algum lugar. Tá. Então, não é o caso de uma constelação, né? Sim. Porque a gente vai constelar algo que nos incomoda, algo que a gente não sabe. No teu caso, você sabe, eu vou mudar de direção, eu tenho um caminho. Agora, para qual direção? Para qual empresa? Para qual trabalho? Para qual cidade eu vou, né? Dá para fazer, por exemplo, qual sócio eu aceito? Qual área? Com qual médico? Exato, né? Com qual médico eu vou consultar? O que é bom para mim, né? Enfim. Então, um exercício que funciona muito bem é você pegar algumas folhas de papel, você pode pegar a folha branca, né, de papel A4, e você vai escrever em cada papel, a Aline saiu. Vou ver se eu chamo a Aline de novo. Aconteceu alguma coisa que a Aline saiu aqui. Vamos ver se ela ainda está online. Pode ter caído a internet lá. Vamos ver. Não vejo mais a Aline aqui. Provavelmente caiu a internet dela. Aqui, vamos ver. A Aline está por aqui. Vou chamá-la de novo. Que bom. Deu certo aqui. Vamos ver se ela entra novamente. Para explicar o exercício para a Aline e para vocês. E quando nós não sabemos a direção profissional. Bem, às vezes, né, se é só uma direção também, você pode fazer um exercício. Mas às vezes uma constelação é mais importante. A Aline não entrou ainda. Então, se ela não entra, eu passo aqui para vocês o exercício e depois ela vai assistir. Eu não consigo mais achá-la aqui. Talvez aconteça alguma coisa ali com a... Bem, então eu vou explicar aqui e depois a Aline pode assistir gravado. Você pega uma folha de papel, várias folhas de papel. Em cada folha você vai escrever uma opção, tá? Então eu gosto de colocar assim, por exemplo, eu vou colocar uma questão aqui de empresa, tá? Então, a empresa X é a melhor para mim. Então, você escreve isso, pode ser a lápis, a caneta, de forma que você não vai ver pelo outro lado, tá? Que fique assim, escreve de levinho, né? Na outra folha você escreve, a melhor empresa para mim é a empresa Y. Numa outra folha, a melhor empresa para mim é, por exemplo, ficar onde eu estou. E assim você vai fazendo de uma forma bem clara e bem direta, tem que ser claro, né? Porque o teu coração vai te mostrar, tua alma vai te mostrar a direção, e se você estiver vago nas perguntas, você não vai ter a resposta clara, né? Então, bem claramente, esse é o melhor lugar para mim, esse outro lugar é o melhor lugar para mim, esse outro lugar é o melhor lugar para mim. E eu gosto também de colocar uma última folhinha em que diz nenhuma destas opções é bom para mim. Porque, gente, às vezes tem outras coisas que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não sabemos. Então, ok. Você escreveu todas as opções, pense bastante sobre o assunto, né? Não faça de uma forma rápida ou com pressa. Aí você escreveu todas as opções, você vai embaralhar essas folhas e colocar essas folhas no chão, na sala, no quarto, onde você tiver um espaço, aleatoriamente no chão, viradas para baixo, sem você saber
o que está escrito ali na folha. E aí você vai subir em cima de cada uma dessas folhas. Simples assim, com sapato, sem sapato, como você quiser. Você vai subir em cima de cada folha sem saber o que está escrito e vai ver como você se sente. E incrivelmente você vai sentir. É impressionante, Aline, e para todos que querem saber sobre como isso funciona, né? É muito interessante, a gente fica até impressionado de ver. Experimentem. Eu já fiz várias vezes, já recomendei várias vezes e funciona. Você sobe em cima de uma folha e você se sente alegre, feliz, aquilo está ampliado, uma vontade de sair voando, né? Está muito bom. Você sobe em cima de uma outra folha, você se sente triste para baixo, né? Pesaroso, é difícil, não é bom. Você sobe em cima de uma outra folha e você se sente balançando, inseguro, quase caindo, né? Então, eu costumo fazer assim, vai separando para um lado aquelas folhas de papel em que você se sentiu bem e separa para o outro lado as que você não se sentiu bem, ainda sem olhar. Empurra com o seu pezinho. Põe lá para um lado aquela que você não estava bem e põe para o outro lado aquela que você estava bem. Quando você terminou todo o exercício, você mais uma vez sobe em cima daquelas folhas em que você estava bem. E dessas você vê em qual você se sente melhor. Alguém está dizendo aqui, eu fiz várias vezes, sim, funciona perfeitamente. Em qual você se sente melhor? Essa é a sua melhor resposta. E aí você pode levantar essa folha, abrir e ver qual é o resultado e sempre funciona. Para quem estiver chegando agora, eu dei aqui uma dica de um exercício que dá para fazer para tomada de decisões. Um exercício pessoal que dá para fazer sozinho para muitas coisas e funciona mesmo. E então vou finalizar aqui lembrando vocês da nossa formação em dinâmicas, porque eu ia contar para vocês aqui como é que você pode aplicar isso para uma outra pessoa. Mas aí um pouquinho diferente e agora não vai mais dar tempo. Mas na formação eu vou ensinar como vocês podem fazer isso para vários assuntos e em grupos, com mais uma pessoa, com mais uma porção de pessoas, né? Numa palestra, num evento, numa equipe, enfim. Participem, para você participar da nossa formação, é só ir aqui na bio, vai lá no nosso site, lá tem todas as explicações. Ou me fazem perguntas aqui. Sim, José, Beth Hellinger mostrou isso há muitos anos atrás, né? E realmente funciona. Ok, gente, muito obrigada aqui a vocês todos que estiveram junto comigo. Um beijo para todos e até o próximo mês, onde a gente tem essa live interativa, onde vocês trazem as suas perguntas ao vivo. Tudo de bom, pessoal.